E aí, beleza? Eu sou o Léo, vou compartilhar algumas técnicas de estudo de inglês aqui e para isso a gente vai utilizar apenas um vídeo no YouTube, mas é um vídeo bem simples, mas a partir desse vídeo simples a gente vai aplicar diversas técnicas para desenvolver principalmente nosso listening, mas a gente também pode desenvolver aí a nossa pronúncia, nosso writing, é, talvez até o nosso speaking, né? Talvez esse conjunto de coisas aí acabe ajudando aí no nosso speaking também, tá? Lembrando que listening é basicamente a habilidade de escuta, writing é a habilidade de escrita, reading é a habilidade de leitura, a gente não vai focar tanto nisso agora, e o speaking é a habilidade de fala, tá? Então, vamos lá. O vídeo que a gente vai utilizar, ele é um vídeo que basicamente contém um monte de frases em inglês. É basicamente isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, para ficar mais fácil, tá? Mas o nome dele é aqui embaixo. 1000 English Conversation Phrases that seem easy but are not. Então, são 1000 frases em inglês que parecem fáceis, mas não são. Bom, a ideia do vídeo é basicamente, ele vai trazer aí várias frases. Cada frase vai ser dita 3 vezes. E a ideia aqui é a gente treinar o nosso listening. Então, a primeira parte, o primeiro ponto mais importante é que vou, vou dar play aqui em uma frase para vocês entenderem um pouquinho como How funciona. old is your grandfather? Então, aqui vai falar uma vez, How old is your grandfather? a segunda vez, How old is your grandfather? e a partir daqui ela vai trocar de frase. Só partindo dessa questão, a gente já consegue desenvolver algumas habilidades. A gente pode melhorar o nosso vocabulário e tudo mais. Mas dá pra gente melhorar muito aqui aplicando algumas técnicas. Então, a primeira coisa é a gente não ver a tela. Então, seria legal você ter aí um notebook, um computador. No celular dá pra fazer, sim, tá? Então, se você só tem o celular também dá pra fazer. Eu acho que talvez seja um pouquinho mais complicado, mas na questão de voltar também, porque ela vai falar 3 vezes, mas se você quiser você pode simplesmente voltar 5 segundos e aí você vai poder ouvir mais uma vez. Então, o que você vai fazer é você vai ou escurecer a tela ou você vai simplesmente descer, tá, a página para você não poder ver a tela. E aí você vai dar play e vai ouvir a frase, tá? Então Your grandfather. vamos para a próxima frase aqui. How old is your grandfather? A turkey is a little bigger than a chicken. Então tá aí a frase. Você vai ver ela 3 vezes. A ideia é que você ouça, não, aliás, não só 3 vezes. Ela vai falar 3 vezes, mas você vai ouvir quantas vezes for necessário para você entender o máximo de coisas possíveis. Talvez você não entenda 100% a frase, mas é legal que você escreva, tá? Escreva tudo que você entender, tá? Se você ouviu ali talvez 10 palavras, de 10 palavras você entendeu 6 ou 7, escreve todas as palavras que você entendeu. Se você não, as que você não entendeu, coloca um ponto de interrogação, alguma coisa assim. E aí depois de você ouvir bastante, você volta lá e aí você sobe e vê o que, que a frase realmente dizia, tá? Aqui a gente vai tentar treinar ao máximo o reconhecimento das palavras. Não é só você ouvir, mas você também reconhecer. Às vezes acontece de você ouvir a palavra, você conhece a palavra, mas você não entende. Você conhece a palavra, mas quando ela é dita em uma frase, alguma coisa assim, você não consegue reconhecer ela. Então você tem que forçar o seu ouvido a melhorar essa questão aí do listening. Então, por isso é essa questão de ouvir repetidamente, quantas vezes for necessário, 10, 15 vezes, até você ter certeza que você escreveu aqui tudo que você entendeu. Quando a gente subir aqui, você vai ter a frase, você vai poder ver a frase depois de algumas vezes aí que você ouviu. Você vai comparar o que você escreveu, é interessante que você escreva aqui, e aí você compara o que você escreveu com o que a frase realmente diz. E aí você vê se você acertou tudo, se você errou, se você confundiu alguma palavra, se tinha alguma palavra que você não conhecia, e aí a gente pode encontrar algumas situações. Talvez tenha uma palavra que você não conheça, e aí basicamente é mais uma palavra aí para o seu vocabulário. Mas talvez tenha uma palavra que você conheça, mas você não conseguiu identificar ela quando ela foi dita. E aí você dá um problema que você está tendo de reconhecer a palavra mesmo. Então você tem o conhecimento da palavra, eu vou colocar por exemplo a palavra little,
Você tem o conhecimento dessa palavra, mas quando ela foi dita aqui, você simplesmente não conseguiu identificar ela. E aí você vai, por isso que, e aí você vai ter que forçar o seu listening. Repetidas vezes você vai ouvir essas frases para você entender, para você poder compreender melhor. Então, essa vai ser a parte do listening, basicamente. Você vai ouvir quantas vezes for necessário para tentar identificar o máximo de palavras possível, tá? Sem ver o que está escrito. Agora, a gente pode treinar um pouquinho também a questão da pronúncia. Então, depois que você escreveu, aliás, a parte da escrita, você pode considerar ali um exercício de writing também. No caso, não seria um writing tão criativo, né? Você não vai criar tantas coisas aí, mas já é um exercício, já é uma prática que você pode acabar se desafiando aí em relação à ordem de algumas letras, né? Porque existem algumas palavras em inglês que podem enganar a gente né, em relação à ordem delas, né? Então é legal que você já vai treinar essa questão também. E aí, você, depois de ouvir várias vezes, você vai subir aqui, subir a tela e vai ver a frase. E aí você pode treinar, então, a sua pronúncia, você pode ler a frase, e você também pode aplicar a técnica de shadowing. Shadowing que vem de sombra, né? Shadow. Você vai fazer uma sombra ali da voz que tá falando. Lembrando que shadowing é basicamente você falar junto com o áudio. Não é você falar antes e nem depois, é você falar junto com o áudio. Então, supondo que você já ouviu 10 vezes o áudio quando você está treinando seu listening. Enquanto você está treinando seu listening, você também já vai entendendo um pouco da pronúncia e da frase. Você vai então tentar falar a frase. Talvez você não consiga, porque é muito diferente você ouvir várias vezes e você realmente tentar falar. Você pode entender o que é necessário para a pronúncia ali, como que a pronúncia é feita. Mas na hora de falar, nem sempre vai sair do jeito que você esperava. Porque a gente está falando de uma outra língua. Uma outra língua que utiliza sons diferentes, utiliza movimentos na boca, movimentos na língua, que é diferente do português. Então é normal que você de início tenha algumas dificuldades. Mas é necessário que você vá tentando, do mesmo jeito que você vai tentar o listening 10, 15 vezes, a ouvir e entender a frase, você vai tentar falar também. Tá? É importante que você faça o exercício de falar, não só ouvir, porque senão quando você for falar ou até ler em voz alta, você vai travar muito, porque vai te faltar essa articulação na boca mesmo, basicamente. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de shadowing, que é basicamente falar junto com áudio para você entender como que funciona. A turkey is a little bigger than a chicken. A turkey is a little bigger than a chicken. Dá para fazer melhor ainda. A ideia é que você faça repetidas vezes o shadowing também, depois faça sem o shadowing, né? Você vai falar sozinho. A turkey is a little bigger than a chicken. E o legal do shadowing é você entender um pouco da entonação, o ritmo, como é falado. Claro que nesse caso em específico a gente está falando um, de um vídeo que vai trazer sempre uma entonação um pouquinho mais limpa, um pouco mais passada de uma forma mais clara, né? Na vida real não vai ser necessariamente dessa forma. Cada um vai ter sua velocidade de fala, seu ritmo, sua entonação, sotaque e por aí vai. E aliás, esse pode ser um dos motivos de você às vezes conhecer uma palavra e não conseguir reconhecer ela dependendo de quem fala ou dependendo é, da frase que foi dita. Tá? Nesse caso de você não reconhecer a palavra, a gente também tem um site que é bem legal, que é o Youglish, que é basicamente uma junção de YouTube e English. Então, você pode abrir ele aqui e você vai ter uma barra de pesquisa. Eu vou colocar essa mesma frase. Aliás, depois que você já falou a frase algumas vezes, você pode tentar identificar nessa frase a parte da estrutura dela. Tá? Se você já tiver um inglês um pouquinho mais avançado, você já vai ter uma certa noção disso. E entender qual parte dela que você pode utilizar de diversas formas e basicamente você vai trocar ali, vai brincar com substantivo, com pronome, essas coisas assim. Então, por exemplo, utilizando aqui de exemplo. How old is your grandfather? Qual a idade do seu avô? Você pode brincar e mudar ali a palavra, o substantivo avô. Você pode colocar outros familiares. Então, how old is your father? How old is your sister? E por aí vai.
tenta brincar e criar várias palavras diferentes, que isso vai te ajudar a associar melhor a essa questão da estrutura. Então, sempre que você conseguir identificar alguma estrutura que você consiga mudar, que seria basicamente mudar ali o substantivo, o pronome, tenta brincar um pouquinho, muda ali essas palavras para você poder praticar e associar melhor na sua cabeça aí essa estrutura, tá? Então, eu vou pegar aqui uma parte da estrutura que vai ser esse How old is your? How old is your? Você vai pesquisar como se você estivesse pesquisando no YouTube, tá? Então eu vou colocar a frase, você pode colocar uma palavra só, eu vou colocar a frase, mas se você quiser, você pode colocar a palavra. Aqui você pode escolher até o sotaque, inglês americano, australiano, britânico e por aí vai, tá? Eu vou colocar como todos, então tudo aí vai aparecer. Dando play aqui, ele encontrou 196 vídeos que possuem essa específica frase aqui, How old is your? E aí todos os vídeos vão ter transcrição, então qualquer vídeo se você quiser assistir também completo, ele vai ter legenda, tá? Então talvez se alguma coisa te interessar aí, você pode ir lá assistir depois. Descendo aqui você vai ter a legenda e vai estar destacado as palavras que você pesquisou ou a palavra que você pesquisou. E aí você pode dar o play e tentar capturar aí, reconhecer essa estrutura que você está aprendendo. Então, vamos lá. How old's your daughter? How old's your daughter? How old's your daughter? Pode ver que, igual eu falei, ali na questão das frases, no vídeo, ela é dita de uma forma bem espaçada, com um ritmo, né, que fica fácil de entender. Aqui a gente já tem uma situação na vida real. Provavelmente eu estava perguntando alguma coisa e depois já emendou nessa pergunta. Provavelmente. E ela já fez essa pergunta de uma forma bem rápida. Então talvez, se a pessoa falar devagarzinho, você vai entender. Se ela falar dessa forma, fica um pouco mais difícil. Mas a gente também tem outros exemplos. Você vai clicar aqui nesse botão para dar replay, ou aqui para voltar, e aqui para pular para o próximo exemplo, tá? Então eu vou pular aqui. And I said, well, how old is your daughter? And she said, 25. And I said, well, how old is your daughter? And I said, well, how old is your daughter? Acabou que o exemplo é o mesmo, né? How old is your daughter? Mas dito por uma outra pessoa, entonação diferente, ritmo diferente, sotaque diferente e por aí vai, tá? Your brother, how old is your sister? How old are your parents? Your parents. Mas a ideia é que você identifique essa estrutura que você está aprendendo, tá? Bom, então, feito isso, ó, você já estudou, você já praticou bastante o listening, você já praticou a fala, você já foi atrás de vocabulário, né? Porque ali você... Aliás, questão do vocabulário, você pode também utilizar o Yogurt para entender um pouco mais de vocabulário, vendo as palavras... Se você tiver no nível mais avançado, principalmente, né? Se você tiver no nível um pouquinho mais avançado, ou intermediário, assim, eu indicaria que você tentasse ver essa palavra em outros contextos para ver se você consegue entender o que ela significa, não só ir atrás de tradutor, tá? Não fique tão dependente de tradutor, tente desenvolver essa habilidade de conseguir entender o que uma palavra significa sem a tradução ali na hora, tá? Porque talvez em alguma situação você precise disso, tá? E você acabe tão dependente do tradutor que você não consiga fazer isso, tá? Mas, basicamente é isso. Já estudou, já praticou bastante o listening, já praticou bastante o speaking, a pronúncia, né? Já, no caso, a pronúncia, praticar a pronúncia vai te ajudar no speaking quando você for falar, porque você vai estar acostumando a sua boca, a sua língua a fazer esses sons aí. Quando você brincar, né, com as estruturas, como eu falei, nessa questão, por exemplo, how old is, e aí você vai mudando, já também é uma prática para o speaking, porque na hora que você for falar alguma coisa de forma espontânea, talvez você vá precisar basicamente adaptar algo que você já ouviu antes. Então, se surgir uma situação que você quer saber qual a idade do pai de alguém e não do avô, você já aprendeu a frase How old is your grandfather? Você só vai precisar utilizar dessa mesma estrutura. Então, essa questão de ficar brincando aí com as estruturas, é bom que em algum momento vai surgir alguma estrutura que você vai querer
utilizar na sua fala, e se você já tem esse domínio aí, vai ficar mais fácil de você utilizar isso. Tá? Então, é basicamente isso, tá? O vídeo ele tem 1000 frases, mas a ideia não é você fazer... A ideia não é focar na quantidade, mas sim na qualidade do seu estudo. Então, mesmo que você tenha bastante tempo, não tente fazer 50 frases de uma vez. Tenta buscar, extrair o máximo possível de cada frase. Então, ouça, não ouve a frase 2, 3 vezes e já vem ver o que significa, ou como está escrito. Tente realmente forçar o seu ouvido a entender aquilo, até você ter certeza que você escreveu ali tudo que você sabe, tá? Mesmo que esteja faltando uma outra palavra. Depois, fale em voz alta, pratique, repita, para você poder sempre ir acostumando a sua boca a fazer os sons que tem na língua em inglês. E brinque aí com a estrutura para você forçar a sua cabeça a criar coisas, tá? Tente não ficar apenas utilizando coisas já feitas, tente criar também, tá? Criar vai te forçar muito a pensar, a... talvez você vai tentar criar uma coisa, você vai estar incerto se aquilo está certo ou está errado, vá atrás para saber, tá? Outra coisa que é bem interessante é Connect Speech ou Linking Sounds, procure saber sobre isso, procure estudar sobre isso, tá? Muitas vezes a gente não entende algumas frases por conta disso. O Connect Speech ou Linking Sound seriam basicamente palavras que se conectam. E aquela é basicamente o motivo por qual a gente vê algumas frases que têm 6, 8 palavras na legenda, né? E quando a pessoa fala, parece que ela falou 2, 3 palavras, porque ela está conectando tudo, está amarrando tudo ali. Existe ali uma lógica por trás disso. Eu vou deixar um link na descrição de um site que trabalha isso. Mas procure estudar isso. Se você for bem iniciante, não se preocupa com isso. Se você for iniciante para intermediário, também não se preocupa tanto. Tenta entender que isso existe, entender que isso é utilizado, mas você não precisa se preocupar em ter isso na sua fala. Claro que se você conseguir ir aplicando isso na sua fala, a sua fala vai ficando mais fluida, vai ficando mais natural. E o linking sound ele é basicamente essa junção de palavras, que é o que a gente faz em português. A gente não fala pausadamente cada palavra e vai pronunciando palavra por palavra. A gente vai falando de uma forma natural. Naturalmente, uma outra palavra acaba sendo cortada, acaba sendo juntada com outra palavra e por aí vai. Lembrando que um dos pontos principais desse exercício não é só melhorar o seu listening, speaking, etc., mas é te manter consistente nos seus estudos. Uma das partes mais importantes para você evoluir no inglês é você ter consistência nos estudos. E esse, por ser um exercício simples, você consegue fazer ele em 15 minutos ou até menos. A ideia é que você faça ele todos os dias, 5 frases ou pelo menos 3 frases, se você não conseguir. Estude com qualidade, igual eu falei. Não ouça a frase uma vez só e já corra para ouvir para ler o que ela significa, né? Tente realmente entender ali o que está sendo dito sem a frase escrita ali na tela. E a ideia é te manter consistente nos seus estudos. Então, mesmo que você tenha um dia bem corrido e tal, você gosta de estudar meia hora, 1 hora por dia, se você tiver só 15 minutos, ainda é possível você manter contato com o inglês, tá? E a ideia também não é que você estude só isso, mas faça outras coisas também. Lembrando que a ideia não é que isso aqui seja a sua única fonte de estudos, né? É que isso seja um complemento ou algo para você fazer na parte da manhã, ou antes de iniciar os estudos, ou na parte da noite, enfim, ou utilizar como algo para não perder o dia, né, sem ter contato com o inglês. Mas procure manter contato com o inglês de outras formas, com coisas que você goste, séries, filmes, com legendas, né? Assistindo vídeos no YouTube que estejam relacionados ao que te interesse, leia coisas que te interessem e busque tentar trazer o inglês para o seu dia a dia de uma forma mais natural, com as coisas que você já gosta, com as coisas que você naturalmente já consome. Vai ficar muito mais fácil, porque já que é algo que você gosta, você consome de forma natural. Então, se você conseguir trazer o inglês para isso, você vai acabar praticando o inglês de forma natural, não porque você quer praticar inglês, mas porque você vai querer consumir algo que você já gosta, né? Então, bom, essa é a minha dica. Bons estudos. Lembrando que tudo isso aí que eu falei, todas essas técnicas foram coisas que eu fui
utilizando, não sei se vai dar para ver, mas eu fui até a frase 700, não terminei as 1000 frases, mas enquanto eu fui fazendo essas 700 frases, eu fui pensando em jeitos diferentes aí de estudar, e essas são as técnicas basicamente que eu acabei utilizando nesse meio tempo. Então, eu vou deixar esse vídeo público, normalmente eu deixaria só para os alunos da Sou Bilíngue, mas eu vou deixar ele público, então se tiver alguma técnica que você acredita que pode ser utilizada também, compartilha aí embaixo, escreve aí. Aliás, a Sou Bilíngue é uma ONG, para quem não conhece, é uma ONG que ensina inglês para pessoas de baixa renda, de 18 a 29 anos. Lá você pode ter um curso de 6 meses de inglês, aula semanalmente, um mentor individual para você. Então é uma chance muito boa para você melhorar seu inglês. Além disso, você tem a chance de ganhar uma bolsa de intercâmbio, dependendo da sua pontuação no curso. Eu fui um dos ganhadores da edição de 2022. Então, ano passado eu fui para a Irlanda, graças a eles, porque eles cobrem muitos gastos que a gente teria por lá. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aí na descrição também. E é isso daí. Bons estudos e até mais.